Hoje nós vamos falar mais sobre exaustão emocional, e como a gente pode, ao compreender alguns pontos que são importantes para entender, a gente retomar esse equilíbrio, né? Que muitas vezes as oscilações das nossas emoções acabam fazendo com que a gente perca ele, né? E nos leva para esse lugar da exaustão emocional, tá? Então, o resumo do que a gente vai falar aqui hoje é o que é exaustão emocional barra mental, porque acaba sendo uma conexão entre as duas, os sinais e os sintomas no corpo físico de que a pessoa está enfrentando, né, um momento de exaustão emocional. Alergias e urticárias, que é quando o corpo chega no momento em que ele está pedindo socorro, né? Quando ele realmente chega no ápice da exaustão emocional e ele começa, inclusive, a reverberar de forma física, né? A fazer o corpo sentir fisicamente né, o que ele não está suportando internamente. O que eu preciso entender para sair desse lugar? Aqui eu vou expandir a consciência de vocês, vou trazer, ampliar a visão sobre quem nós somos de verdade, o que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa meta de aprendizado, né? Que muitas vezes, quando a gente não compreende o caminho desse aprendizado, a gente acaba indo para esse lugar da exaustão emocional, né? Porque no final do dia, essa experiência terrena é para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E eu sei que nem sempre é fácil, né? As emoções, elas realmente nos deixam exaustas, né? Principalmente quando a gente não entende como mover ela dentro do nosso ser. Hoje a gente vai falar mais sobre isso. E para concluir a nossa aula de hoje, quero direcionar alguns passos para a gente retomar esse equilíbrio, né? Eu quero ampliar a visão para a gente retomar esse equilíbrio, tá? Então, para iniciar aqui, o que é exaustão emocional e mental, tá? É o resultado de um processo acumulativo que, depois que ultrapassa o limite, pode levar ao indivíduo ao colapso. Então, é algo que está acontecendo de forma constante, repetida, e vai acumulando dentro do ser, né? Uma energia que vai levando ele realmente para um lugar de exaustão, tá? Então, a exaustão ela acontece quando esse processo acontece repetidamente. As reações do corpo humano sob alto índice de estresse podem ser realmente perturbadoras. É bastante comum que a exaustão emocional venha acompanhada de intenso cansaço mental e também fadiga física, ou seja, o corpo inteiro sente quando nós estamos, né, passando por um processo de exaustão emocional. A sensação de peso e frustração pode fazer, inclusive, com que muitas pessoas fiquem extremamente desmotivadas e inertes, que nós vamos falar também sobre a questão das causas, né, dos sinais e sintomas, que é quando o corpo realmente está cansado de lidar com aquelas emoções, tá? Então, a exaustão ela, como o nome diz, né, emocional é quando a gente não está sabendo lidar bem com as nossas emoções. Então, normalmente, o ser que vai para esse lugar da exaustão emocional é porque as emoções não estão no controle desse ser. E aí começa-se a repetir emoções constantemente, normalmente emoções, né, de carga negativa, porque as nossas emoções elas têm cargas, né? Nós temos emoções com carga positiva e emoções com carga negativa e começa a ter uma repetição muito frequente de uma emoção com carga negativa, porque a emoção com carga negativa é que realmente leva o ser à exaustão. A emoção com carga positiva, obviamente não, né? A emoção, se você sente muito amor, muita alegria, muita paz, não, a gente não vai para um processo de exaustão. O que leva o ser para um processo de exaustão? Quando ele não tem o controle das emoções com carga negativa, né? Então, são elas que a gente precisa tomar de conta. O que é emoção com carga negativa? Raiva, medo, inseguranças, vergonha, culpa. Ou seja, um ser que não tem controle está constantemente se sentindo culpado, está constantemente se sentindo envergonhado, está constantemente sentindo medo, né? Então, quando eu não tenho controle das minhas emoções e eu permito que ela vá para a polaridade negativa, normalmente eu levo o meu corpo a um estresse, eu levo o meu corpo a um colapso, inclusive, né? Porque a nossa estrutura, o nosso corpo físico não funciona bem com emoções de carga negativa, né? Ele não funciona bem. Literalmente,
quando eu permito que emoções e cargas negativas fiquem fluindo no meu corpo por muito tempo de forma, né, constante, eu inclusive me autodestruo, porque é como se fosse, imagine que a gente tem um carro, né? Essa estrutura que nós estamos vivendo aqui é um veículo, que a nossa alma que habita esse veículo, ela usa esse veículo, que é o corpo físico, para poder transitar aqui no plano da matéria e viver essa experiência. Então, sendo esse corpo um veículo, se eu coloco o combustível errado nesse veículo, né, trazendo uma analogia aí com o carro, esse corpo ele vai começar a não funcionar muito bem, né? E ele vai começar a se a não funcionar bem, a ponto, inclusive, de alguns lugares acontecer algumas distorções, como, por exemplo, câncer, tumores, né? Porque se eu permito que energias negativas fiquem correndo e esse não é a energia que faz o meu corpo realmente se sentir bem, eu, de certa forma, acabo colocando, né, o meu corpo para vibrar na frequência errada, e nessa frequência o mau funcionamento do organismo nessa frequência faz com que tenha disfunções celulares e leve para lugares como, né, câncer, tumores e outros lugares também. Então, por isso a importância da gente entender mais sobre isso e a gente realmente entender como eu posso sair desse lugar, porque isso a longo prazo ele traz consequências para o nosso ser, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas no corpo físico, para, né, que eu possa identificar se isso de repente pode estar acontecendo comigo, tá? Primeira coisa, alteração no ciclo do sono. Ou a gente tem insônia, seres que estão vivendo o processo de insônia normalmente tem muita relação com as questões das não saber lidar com as emoções, né? Ou dormir demais, aquele lugar onde o ser só quer ficar, né? Tá num lugar de letargia, né? Onde não tem vontade de fazer nada e o sono constante. Então, alteração no ciclo do sono, seja para não conseguir dormir ou dormir demais, não, né? Não estando em equilíbrio o funcionamento do corpo, ele pode ser, né? É um sinal de exaustão emocional. Falta de concentração, com certeza é um sinal de exaustão emocional. Eu faço muitos atendimentos aqui onde as pessoas falam que compram cursos, fazem isso, fazem aquilo e não conseguem concentrar, não conseguem começar uma coisa e terminar, não conseguem fazer, né, as coisas acontecerem de forma onde elas realmente tenham concentração, ou seja, tá ouvindo algo e realmente está ouvindo algo, né? As pessoas normalmente elas estão ouvindo, mas elas estão internamente lutando com as emoções, pensando no que passou, pensando no que está por vir, pensando na briga que teve de manhã, pensando então, as emoções quando elas não estão no polo positivo, principalmente, elas ficam tirando a nossa atenção o tempo inteiro, porque elas querem ajudas para serem dissolvidas, para poder voltar para o polo positivo. E o ser fica tentando, né, fazer de conta que elas não estão ali. E aí isso vai tirando a concentração, porque você está fazendo de conta que ela não está ali, mas ela está ali. E ela tá ali querendo ajuda para ser dissolvida, para sair do corpo, porque aquilo não faz bem para o corpo. E aí realmente a gente começa a ter uma falta de concentração. Eu quero me concentrar, mas aí eu lembro da raiva que eu sinto, aí eu lembro do que a pessoa fez, aí eu lembro, e aí eu fico, né, tentando concentrar e a emoção tentando me chamar para me ajudar, né? Me ajuda aqui que eu preciso dissolver, né? Eu preciso, o corpo, né, não tá suportando. Então, com certeza, falta de concentração é um dos sinais da exaustão emocional. Obrigada aqui, filha. Angústia frequente. Então, quando o meu ser ele está num estado onde ele está se sentindo angustiado, não sabe o que é, falta alguma coisa, um vazio interno, uma sensação de que tem algo que está errado, né? Eu brinco quando a gente está no processo da exaustão emocional, que eu ainda não consegui levar o meu ser para o polo positivo das emoções, estou ali lutando com as energias negativas. Isso é angustiante, traz muita falta de paz para o nosso ser, traz muita irritabilidade, que é o próximo sinal que a gente tem muito comum, né? Um ser que está bem, um ser que controlou, né, que tem o controle das suas emoções, ele não tem razão por uma irritabilidade. Não é que ele nunca se irrita, mas o termo irritabilidade significa que é algo constante, né? O ser se tornou irritado. Então, mas é por que que ele está irritado? Porque existe algo dentro dele incomodando, né? E ele precisa dar vazão para isso, ele precisa entender o que é. O que acontece com a maioria dos seres é que eles fogem desse entendimento. Eles realmente não olham para isso, né? Parece que a gente também não foi educado para isso. Eu sinto que
Os nossos pais não sabiam como fazer isso, os nossos avós não sabiam como fazer isso. Então eles sempre fugiram das emoções e foi isso que eles ensinaram a gente a fazer. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, a gente é movido por essas emoções aqui. As emoções nos movem aqui. A gente é movido pelo amor, a gente é movido pela raiva, a gente é movido por elas. Então, um ser que não sente, inclusive, né, que está no processo de não sentir, de não ter emoções, ele é um ser praticamente morto. Então, a emoção faz parte da vida e viver sem entender ela é exaustivo. Por isso a gente chega na exaustão emocional. Quando eu vivo com as emoções, que são energias que correm no meu corpo, e eu preciso entendê-las, porque elas fazem parte do meu ser, mas eu não tiro um tempo para isso, eu não olho para isso. Então, aqui que é o desafio, aqui é em que a gente entra realmente num lugar que traz desconforto, tá? Vamos lá. E mais sintomas aqui em relação desânimo, fadiga e cansaço, aquele lugar onde, porque é óbvio, se o ser está lutando contra energias negativas, né, no campo dele, ele vai ficar sempre cansado, pode não estar acontecendo nada fisicamente, pode não ter feito exercícios, pode não ter movimentado o corpo físico, mas se o corpo energeticamente está brigando com as energias negativas, com energia, toda vez que eu falar energia, quem ainda não está acostumada com as mentorias aqui, energia é igual emotion, né? Energia, emoção. Emotion, energia em movimento. O que que é a emoção? É uma energia que movimenta no nosso corpo, tá? Então, toda vez que o meu corpo está sem energia, que é o desânimo, a fadiga e o cansaço, significa que ele gastou energia com o que ele não deveria, né? E o que muitas vezes, quando a pessoa está na exaustão emocional, o ser está gastando energia para conseguir ficar colocando para fora aquela energia negativa, né? Ficar tentando fugir da energia negativa, não é nem colocar para fora, é fugir mesmo, né? Fingir que ela não está lá. Isso gasta energia, né? Sendo que a gente fugir das emoções negativas não resolve o problema. A gente tem que sentar com elas e entender o que é que está acontecendo, né? E por que, o que elas estão querendo nos ensinar, o que que elas estão querendo, né? Nos guiar, tá? Falta de motivação, então eu não tenho ânimo, né, para projetos, eu não tenho ânimos para relacionamentos, para me esforçar para ter melhores relacionamentos, né? E eu sinto como se a vida fosse, eu tivesse desmotivada. Então, é um dos sintomas também, sinais e sintomas aí da exaustão. Perda de memória, isso acontece muito com pessoas que estão em processos, porque como a pessoa vai tentando esquecer essa energia negativa, né, ela começa a buscar, inclusive, né, é como se fosse um processo de aumentar, né, deixa eu fazer de conta que não está acontecendo, eu quero esquecer essa dor, eu quero esquecer essa energia negativa, e acaba trazendo esquecimento para outras áreas da vida também, por conta do processo de estar sempre querendo esquecer. E as alergias, que seria o pico mesmo, né? Quando o ser ele entra num estado de socorro, alerta, pelo amor de Deus, se você não está entendendo, né? Eu tentando mostrar para você aqui dentro que não está bem, eu vou mostrar para você fora. Né? Aí é quando o nosso ser entra em processos, né? De realmente o corpo tentando falar com a gente já, colocando a gente em um lugar de demonstrar fisicamente que tem algo errado lá dentro do nosso ser. Tá? Eu mesma fui uma pessoa que vivia o processo da alergia emocional. Eu tive uma alergia muito forte na região do rosto aqui, que eu fui em vários dermatologistas, não achava causa. Foi, assim, um momento muito desafiador da minha vida, porque eu não sabia o que era, eu fiz alergia de um monte de alimento, né? E eu ficava nessa oscilação em relação. Tinha época que nada fazia sentido, né? Às vezes era quando eu tomava leite, mas depois eu via que eu não tomava leite e dava alergia mesmo assim. E aí eu fui entendendo que não tinha a ver com alimentação, que na verdade era algo emocional. E uma vez que eu comecei os processos de expansão de consciência, por incrível que pareça, elas começaram a desaparecer, porque realmente era um processo apenas de energético, era apenas emocional mesmo que estava causando aquele desconforto no meu corpo. Então, como essa energia negativa, à medida que você não dissolve ela, ela vai crescendo, então, a raiva, ressentimento, falta de perdão, né? Você vai guardando aquilo, você vai, né, lembrando de situações que aconteceu lá no passado e aquilo volta, aquela energia volta. Como eu falei, a energia negativa é uma energia que não faz o nosso veículo funcionar bem. O veículo humano ele foi feito para funcionar em em energia positiva, ou seja, emoções positivas, amor, alegria, paz. Se eu deixo o meu ser funcionar muito tempo na energia negativa, raiva, ressentimento, medo, insegurança, ele começa a se autodestruir, porque ele não funciona bem.
a alma, né, que é a energia que habita, né, o centro desse veículo aqui, que é o corpo humano, que a gente usa para viver a experiência na Terra, ela ela não se dá bem com a energia negativa, né? O nosso processo aqui, inclusive, é aprender a elevar a frequência do nosso corpo, entender, aprender o que a gente tem que aprender para aprender a elevar, tá? Então é isso, o corpo ele pede socorro mesmo. Quando a gente não olha para a exaustão emocional, quando a gente não tenta entender as causas, quando a gente vai realmente deixando as coisas irem, né, do jeito que tem que ser e não vai olhando para isso, o corpo ele vai trazendo formas de nos mostrar, né? Tem outras formas, a gastrite, câncer, né, que é quando realmente vai chegando no ponto mais, aí já vai algo muito cumulativo que vai realmente trazendo o processo de autodestruição. Mas a dermatite, a parte de alergia, a pele é um dos sinais que dá antes de chegar nos lugares mais graves, vamos dizer assim. Então, se você, né, se qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo tiver sintomas como esse de dermatite, não coloque só a visão nos alimentos. Eu fiz isso muitos anos, fiquei tentando procurar alimento, e trocava alimento, e trocava alimento, e trocava alimento, e não olhava para a questão das emoções, né? Não, na verdade, não conseguia acreditar que isso era possível, que podia ser uma emoção que estava causando aquilo daquele jeito para mim. E era muito engraçado, sabe por quê? Eu não conseguia reparar isso antes, mas depois que eu entendi que eram as emoções, eu percebia que eram momentos em que eu chegava perto de pessoas específicas ou que eu tinha uma conversa mais forte com alguém que me lembrava dor, né? Às vezes lá de trás, do passado e tal, que eram nesses momentos que a alergia toda atacava. Quando eu voltava para minha cidade, que conectava novamente com a minha família, né, onde ali tinha muita coisa para ser resolvida. Então, eu tinha muito mais alergia quando eu estava na minha cidade, ou seja, mais perto de quem causava, né, de quem fazia movimentar essa energia negativa. Então, né, deixo a cada ser de luz que está aqui assistindo esse vídeo essa dica, né, para quem né, tá com alergias ou passou ou passa por um processo desse, sempre ficar atento também com a questão emocional, que pode ser algo, né, emocional, tá? E o que que eu preciso entender, Amanda, para sair desse lugar, né? Hoje eu quero ampliar a visão de vocês, eu quero trazer realmente uma visão que vai nos ajudar que além, né, da medicina, vamos dizer, além né, que eu lembro que na época eu queria que alguém tivesse explicado o que eu vou explicar para vocês aqui, porque eu ia para médico, eu ia para os lugares e era tudo muito técnico, né, era tudo muito remédio, era tipo dando coisas para eu tomar e sendo que era só paliativo que não resolvia. Então, se eu talvez, né, tivesse entendido isso, por isso eu senti no coração de compartilhar para que mais pessoas que enfrentam esses desafios emocionais possam também se entender, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho assim, né, que é principal para a gente entender aqui é que nosso corpo é um sistema, né? Quem já me acompanha aí na jornada sabe, eu trago a gente como eu gosto de fazer referência, nós somos robôs, nós estamos aqui e a gente nós somos jogadores, é um jogo. Nós recebemos um robô, eu falo um tubinho de carne, né? Que a gente recebeu esse tubinho de carne para viver uma experiência na matéria, né? O que é real é quem está dentro, é a energia, a alma, o espírito que está dentro desse veículo, desse corpo, né? E o corpo, ele é um mecanismo perfeito, né? Os neurônios, ele tem toda uma conexão ali que lembra muito, inclusive, né? Ela tem sinapses nervosas que lembra, né? Então, a gente é literalmente um robô humano, né? Um robô biológico, vamos dizer assim. E esse corpo, ele tem um sistema, ele tem um mecanismo, ele tem um funcionamento, ele tem a forma em que ele reage. Ele é um sistema completo, né? Ele é um sistema que funciona de forma, né, muitas vezes da forma que ele foi configurado. E dentro dessa ampliação da visão, né, de que nós somos um sistema, esse sistema tem configurações que foram feitas, na sua maioria, até os 7 anos de idade. Então, imagina, você tem uma máquina que você recebeu para viver essa experiência na Terra. Ela começou pequenininha, começou com a tua criança, e quem fez a configuração dessa máquina? Para pensar um minutinho, quem aqui nunca parou para pensar nisso? Quem que fez a configuração dessa máquina? Se essa máquina começou com a sua criança, quem fez a configuração dessa máquina foi uma criança. Então, olha que interessante, né? Uma criança configurou a máquina que você habita hoje. O sistema mental que roda, né, que faz a liberação das energias, das emoções, ela foi feita por uma criança. E quando eu tomei consciência disso e eu parei para pensar, meu Deus,
como eu pude ficar até 33 anos dentro de um sistema que foi uma criança que configurou. Aí realmente eu comecei a ver o tamanho da minha irresponsabilidade de ter deixado tanto tempo, né, o meu ser dentro dessa configuração, dentro desse sistema, porque esse sistema ele foi pré-programado, ele foi pré-configurado. Então, quais são as configurações que eu rodo? Se você vê isso, você pensa isso e sente isso. Se você vê aquilo, você pensa aquilo e sente aquilo. Então, essas configurações, elas já estão pré-definidas. Então, se eu vejo, vamos supor, então, se alguém entra no meu campo, vou falar de um relacionamento, eu vou jogar para o ponto que eu acho que é o que todo mundo entende, né? Se a pessoa me trai, vamos dizer assim, estou no relacionamento, a pessoa me trai. Então, se eu vejo isso, eu sinto o quê? Eu sinto que a pessoa não está me dando valor, que a pessoa não sei o quê, enfim, eu sinto que ela está fazendo algo para mim. Primeiro registro. E em seguida, eu sinto raiva, medo, vontade de bater na pessoa, vontade. Então, existe uma configuração. E, gente, é tão claro isso que essa configuração estava em mim, porque eu venho, né, de uma família que teve esse processo dentro do meu nível familiar, e eu fui ensinada, essa configuração foi passada para mim, né, que eu devo combater pessoas que, como se essa pessoa estivesse fazendo algo para mim. Mas isso é uma configuração que foi feita no meu sistema que não era real. Que tanto que eu reconfigurei isso e, obviamente, hoje o meu sistema não manda mais a mesma informação, porque se o outro ser, eu entendi dentro do meu processo que, na verdade, quem trai está traindo a ele mesmo, não a mim. Né? E que está faltando com integridade com ele mesmo, é um processo de aprendizado do outro ser que eu não tenho nada a ver com isso e que eu só me sinto ferida se a minha configuração tiver configurada para se sentir assim. Então, só para vocês entenderem a questão da configuração. A gente configurou, nosso ser foi configurado desde o início da nossa jornada em relação a ver isso, pensa isso e sente isso. A emoção nada mais é do que uma memória, a gente vai falar sobre isso. Então, uma vez que eu fiz a configuração, eu coloco o meu sistema para rodar, né? Ele naturalmente roda sempre no automático. Então, por exemplo, toda vez que alguém tira alguma coisa da sua mão, você pensa que a pessoa é sem educação e você sente raiva dela. Pronto, uma configuração feita. Isso depois de muitos anos sendo feito, né, sendo, vamos dizer, programado, daqui a pouco roda no automático. No começo você faz, tem que fazer, a criança tem que fazer, né? Ela tem que entender ali e fazer a configuração. Depois que ela fez a configuração, roda no automático. Isso eu estou falando de uma, duas configurações. Nós temos milhares de configurações. E são essas configurações feitas de um jeito errado que faz com que o ser entre em processo de exaustão emocional. Se ele olha para fora e toda vez que, sei lá, a pessoa não dá atenção para ele sente raiva, imagina, imagina, os outros seres estão todos trabalhando, lutando com as suas vidas, e esse ser tem uma configuração que toda vez que alguém não dá atenção para ele sente raiva. Imagina a quantidade de raiva que esse ser vai sentir. Então, o que que ele precisa fazer? Quebrar essa configuração. Não tem, ele não vai, a gente não muda nada externo, não é possível de mudar nada externo, a gente só consegue mudar a nossa visão sobre o que tem fora, né? E esse é o grande trabalho do nosso ser, né? Com essa máquina humana que nós temos. A gente conseguir trabalhar o nosso ser de forma em que a gente consiga coordenar e reorganizar essas configurações para a gente ir para uma vida melhor. Porque enquanto essas configurações estão levando o nosso ser, né? Pensou, aconteceu, pensou errado, vibrou errado, e tem várias dessas levando para o negativo, levando para raiva, levando para o medo, levando para a culpa, levando para a vergonha, e aí eu fico com o meu corpo todo vibrando ali na energia negativa. Se eu tiver muitas configurações dessa no negativo, meu corpo vai entrar em exaustão emocional, mais hora ou menos horas. Tá? Então, hoje, o que eu quero trazer de ampliar a visão de cada ser que está aqui em busca de expansão de consciência é isso, entendendo que a sua mente é um sistema e ela não é você, ela não é. Esse é um ponto assim muito importante. A nossa mente não é a gente. A nossa mente ela é um sistema que foi pré-configurado por uma criança, sua criança na infância, né? Entender que você tem o controle para fazer essa reconfiguração, né? Você precisa treinar, óbvio, você precisa primeiro entender, né? Compreender melhor isso para poder, mas que é possível todo ser, né? Consegue fazer essas alterações dentro do seu próprio sistema, tá? Então, o que são nossas emoções, né? Como eu falei para você, a emoção, ela, lá no começo, ela é uma energia.
Ela é uma energia que ela é disparada do nosso centro cardíaco, ela é disparada do coração. Mas ela é disparada do coração quando a mente emite um sinal para esse coração para ela soltar. Então precisa haver uma configuração na mente que vai avisar o coração que é hora de sentir. Então a mente, o olho vê, né, ou escuta, a mente pega lá e acha a configuração. Quando ela acha a configuração, ela sente e emana energia para o nosso corpo, né? Então, olha que interessante. Qual que é o processo que eu tenho, né? O que que eu tenho que entender para mudar isso, na verdade? Eu tenho que, hora que o olho vê e ele achar a configuração, eu barro ali. Eu não deixo vir. Porque se eu deixar vir, vai soltar energia negativa. E se solta energia negativa, muito tempo soltando energia negativa, eu entro em exaustão emocional. Então, se eu quero sair desse lugar, eu tenho que entender como funciona esse mecanismo, como funciona essa estrutura, esse robô ou esse, vamos dizer, essa máquina, né, que eu habito aqui, que eu estou vivendo essa experiência terrena. Então, essa é a nossa, faz parte da nossa responsabilidade entender melhor como funciona esse sistema para eu poder guiar a minha vida melhor. Para eu poder ter resultados, né? Conseguir, ao gerenciar o meu universo interno, ter um resultado onde eu faça a minha vida fluir e não mais viver enroscada, né? Porque o que eu vejo muito, os seres vivendo de forma como se a gente estivesse numa luta. E quando eu não tenho controle desse sistema e deixo ele ir para o negativo constantemente, literalmente eu vivo numa luta contra as energias negativas. Por isso eu quero ampliar, né? O meu objetivo nesse conteúdo de hoje é ampliar a nossa visão. Entender que as suas emoções são energias que correm pelo seu corpo, né? E que a sua mente é que comanda a liberação dessas energias. Então, existe um processo em que a gente pode interromper, que é a saída daqui, a chegada aqui, né? Que é quando meus olhos veem, meus ouvidos escutam, e eu barro, quando ele vê, ele às vezes tem uma configuração pré-programada, né? Se você vê isso, ou se você ouvir alguém gritando com você ouvir alguém xingando, você ouvir, então quando você, né, então você vai receber a mesma informação de antes, só que você não vai mais processar como antes, você vai interromper, né? Você vai interromper o processo e aí você vai sempre jogar a responsabilidade de volta, entendendo que ninguém está fazendo nada para ninguém, que todos estão, cada um lutando com a sua própria luta, tá? E isso é também o que eu quero ampliar a nossa visão aqui para compreensão, né? Então, primeiro ponto, que eu acho que é um ponto também que eu quero compartilhar antes de ir para a questão do todos estão lutando com as suas próprias lutas, é que cada pessoa tem uma assinatura vibracional, tá? Isso é muito importante de compreender. Vou trazer aqui para vocês que isso é bem importante de compreender, que é a média das emoções que ela sente diariamente. Então, por exemplo, eu tenho uma média de emoções que eu tenho no meu dia a dia, né? Então, ali eu vou sentir um pouco de raiva, às vezes medo, às vezes sinto amor, daqui a pouco eu sinto alegria, daqui a pouco eu fico triste. Então, eu tenho uma média das emoções. E essa média, ela traz uma assinatura vibracional que faz o meu corpo vibrar com essa média. Nós temos a capacidade de sentir, inclusive, essas vibrações nas demais pessoas que estão perto da gente, né? E, inclusive, quando são vibrações baixas, essas pessoas, elas causam incômodo no nosso ser, né? Então, tem pessoas com vibração mais baixa e pessoas com vibrações mais altas, né? E quando a gente faz essa vibração média, de acordo com as emoções que nós sentimos, ela emana uma onda para o universo, e é essa onda que nos conecta com tudo ao nosso redor. Então, muitas vezes, né, os seres que estão vivendo o processo de irritação, de raiva, quando ele emana essa onda para o universo, ele conecta com pessoas que estão na mesma vibração, porque o universo é justo. Não seria justo um ser raivoso se conectar com um ser amoroso, né? Então, todo mundo que emana a tua frequência, você coloca o teu ser em uma média de frequência e essa média de frequência faz você se conectar com pessoas, com situações. Então, olha a importância de entender mais sobre as nossas emoções, né? Porque eu estou atraindo para o meu campo pessoas, situações que, na verdade, estão prejudicando o meu ser, que eu não gosto, mas e às vezes eu acho que a culpa é do outro ou do universo, ou que eu não entendo por que que vem tanta gente assim para o meu campo e eu não consigo entender que sou eu que estou atraindo. Porque a média da minha vibração, ela faz com que eu caia, né, numa dimensão de frequência que vai me conectar com outros seres com a mesma dimensão de frequência que eu, para eu aprender que aquilo não é bom, né? Então, negativo se conecta com negativo, para que eles possam se sentir e entender que aquele não é um bom lugar, né? E à medida que a gente vai elevando também
vai fazendo essa transição de conexões. Por isso que muitos dos seres que começam a expandir consciência e se autoconhecer, começa, de certa forma, a fazer desconexões com pessoas. É natural, porque você está trocando, né, de vibração, e ao trocar de vibração, as outras vibrações que você estava acostumado, começa realmente a se desconectar. E é natural, não tem nada de errado, embora muita gente fique apreensivo, né, com esse processo da desconexão, achando que tem algo de errado acontecendo. E aí eu gosto muito desse desenho do Taurus, que é uma das coisas que eu passo muito para a turma, que é essa compreensão, porque isso ajuda muito no processo da reconfiguração mental, né? Hoje eu caminho nesse plano com uma visão, assim, vou compartilhar com vocês a visão que eu tenho para vocês entenderem, porque realmente ajuda, assim, me ajudou muito no processo dessas compreensões todas, né? Que eu vejo, eu saio para a rua e eu olho todo mundo dentro dessa bolha. De verdade, não tô brincando. Eu ando no plano hoje e para mim todos, até os seres da minha família, todos estão presos na sua própria bolha. Essa bolha, a gente chama de torus, né? Torus energético do corpo humano. Ela é o campo eletromagnético que todo ser tem que ter para ele poder ser matéria. Não existe, né, matéria sem um campo eletromagnético que segura as partículas unidas. E esse campo eletromagnético, ele tem o polo positivo e o polo negativo, que nós estamos falando aqui das duas energias. Então, a gente precisa de ter essas duas energias, que é o polo positivo e o negativo, para a gente poder ser humano, para a gente poder ser matéria, ser corpo físico, né? E aí, como eu estava falando para vocês, todos nós temos, além do corpo físico, essa bolha energética que ela envolve o nosso corpo para a gente poder ser matéria, né? Tanto que quem cria essa bolha energética é a alma que está dentro desse corpo. Ela cria esse campo eletromagnético para poder a matéria ser matéria. Quando essa alma parte dessa experiência, acabou a experiência dela aqui na Terra e ela volta, o que que acontece com as partículas do corpo? Se decompõem. Né? Porque acabou esse campo eletromagnético, então a partícula não consegue mais ficar presa, né? Porque quem criava o campo era a energia que estava dentro do veículo que está vivendo aqui na Terra, do tubinho de carne, que é o robô, né? Que eu falo, que é o sistema que nós vivemos aqui dentro. Então, esse campo ele é criado justamente para a gente poder viver a experiência. Então, como vocês veem aqui, todos temos, né? Mesmo que eu não conecte fisicamente, o meu campo ele está sendo conectado com outros campos, né? Eu posso não tocar as pessoas, mas se eu me colocar próximo das pessoas, eu já tenho uma interconexão dos campos. Tanto que a gente consegue sentir isso. Quando eu vou para um lugar, às vezes que está muito pesada a energia, que tem pessoas irritadas, que tem pessoas com raiva, que tem pessoas, né? Com medo, a gente começa a vibrar na mesma frequência que essas pessoas se a gente ficar muito tempo ali, tá? Tem até uma frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, até porque o nosso campo fica interconectando com essas pessoas o tempo todo. É natural que a gente passe a vibrar na mesma vibração do campo dessas pessoas, né? Então, aí como eu estava falando para vocês, para mim hoje, o que facilitou muito eu parar de emanar energia negativa? Eu entender que todo mundo está preso dentro dessa bolha aí. E eu entender que é tão lindo entender isso, gente. Quem tá aqui comigo, presta atenção, que essa parte é a melhor parte. Você entender que tudo que você emana, então o coração é o emissor da emoção, né, da energia. Tudo que você emana tá preso com você dentro dessa bolha. Então você emana, e vamos dizer que alguém lá fora causou alguma coisa para você, e aí você ficou com raiva dessa pessoa. Aí você foi lá e emanou a raiva. Olha o que acontece com a raiva. Ela entra dentro dessa bolha, ela pega e ela volta aqui para dentro de você mesmo. Então, não é possível sentir nada de fora. Tudo que faz você se sentir desconfortável são as suas próprias energias, né? É como você escolhe olhar para fora e emanar essa emoção. Então, o que que acontece com os seres aqui na Terra? Estão todos presos nas suas bolhas, lutando com as suas energias. Ninguém está fazendo nada para ninguém. Quando você entende isso, fica mais fácil fazer reconfiguração, né? Porque no primeiro momento, sem entender isso, você acha que é pessoal, a pessoa grita com você, a pessoa te xinga, ou a pessoa engana, ou a pessoa faz alguma coisa para você, você leva no pessoal, você fala, tá fazendo para mim. Quando você entende que o ser só está preso dentro da bolha dele, e ele está emanando energia negativa, ele está achando que está fazendo para alguém fora, mas na verdade está voltando para ele, né? Quando a gente consegue ampliar o nível de compreensão desse tanto, a gente começa a parar de preocupar com a ação do outro e começar a preocupar com a nossa.
A gente sai de um lugar onde eu me importo com o que o outro está fazendo. Eu tenho que me importar de verdade para o que eu estou fazendo e o que eu estou sentindo. Porque o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, vai definir o que vai voltar para mim, porque é dando que se recebe. E a gente escutou isso desde o começo, mas a gente eu, pelo menos, não consegui entender que era isso que estava querendo dizer. Porque é dando que se recebe. É dando amor que se recebe amor. É dando raiva que se recebe raiva. Tudo que eu entrego volta para mim mesmo. Eu estou preso dentro de um campo com as minhas emoções. Eu não é possível sentir o que o outro está emanando, a não ser que eu me conecte fisicamente com esse outro ser e eu vou sentir a interconexão dos nossos campos, tá? Agora, se eu me desconecto desse ser, o outro ser pode morrer de raiva de mim. Essa raiva não chega em mim. O outro ser pode morrer de. Isso não chega em mim. O que que eu sinto? Quando eu olho o outro ser com raiva, fazendo coisas, né, com raiva de mim, e eu sinto raiva de volta, eu sinto a minha raiva, eu não sinto a raiva dele. Eu sinto a minha raiva. E a minha raiva me faz mal e me destrói. Então, olha a importância de eu aprender a olhar certo para o plano. Eu aprender a olhar para os demais dentro das suas bolhas, entender que eles estão lutando com as emoções deles. Eles estão lutando com os medos deles, com as inseguranças deles, com as raivas que eles estão emitindo, né? E aí, qual que é a minha responsabilidade ao entrar nesse universo das bolhas? Que é o que eu sinto é isso, eu estou entrando num universo cheio de bolhas, todo mundo que não, né, batalhando com as suas próprias energias ali, que faz parte do processo da experiência na Terra, a gente veio para aprender a vencer essas energias negativas. E o meu processo é me conectar com aqueles que estão lidando bem com as suas energias, para que quando o meu campo interconectar com um deles, isso me faça sentir bem, e me desconectar daqueles que estão vibrando mal. Lembrando que desconexão não significa deixar de amar, né? Tem seres que a gente precisa desconectar para que não atrapalhe a nossa jornada, não influencie, né? Porque tem seres que quando a gente conecta, a energia tá tão ruim, é uma escolha deles, a gente não pode fazer nada, cada ser define o que vai permitir, né, correr de energia dentro do seu ser, que se a gente conecta e fica próximo, interfere no nosso campo. Então a gente escolhe amar à distância, eu brinco, né? A gente escolhe amar sem tantas conexões, né? Respeitando, entendendo com compaixão que aquele ser não está vencendo as energias negativas que está correndo aí dentro dele, mas ainda assim, à distância. Por quê? O amor pelo outro, ele tem um limite até que tenho, né, o meu amor próprio por mim também, né? Me manter em um lugar onde pessoas são negativas, onde pessoas estão lutando, onde elas estão tentando me atacar, me provocando e tal, vai baixar a minha frequência, vai fazer eu ficar, né, eu emanar energia negativa. Então, a minha responsabilidade é tomar de conta do meu ser, né, porque foi para isso que eu vim. E cada ser tomando de conta. Se todos os seres estivessem tomando de conta só dos seus seres, a gente estava a gente já tinha levado muito mais, né? E a gente fica preso nessa ideia de que eu tenho que cuidar do outro. Ai, não, mas isso é egoísmo se eu não cuidar do outro. Não, ser de luz, cuida da tua frequência, leva ela, que quando você levar ela no plano em que você estiver, a tua frequência elevada eleva dos demais. Você não precisa falar, você não precisa ficar forçando o outro, você não precisa ensinar o outro. A nossa responsabilidade não é essa. Eu não vim aqui para salvar ninguém, eu não vim aqui para curar ninguém, eu vim aqui para elevar o meu ser. E entender isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Hoje eu consigo vir aqui conversar com 26 pessoas porque eu parei de tentar salvar uma, duas, três. Enquanto eu estava tentando salvar um a um, a minha frequência baixava junto e eu não conseguia entender nada nem do que estava acontecendo, nem comigo, nem com eles, nem com ninguém. Então, morria todo mundo afogado. Eu coloquei a máscara em mim primeiro. Aí eu me salvei, me tirei o meu ser dali. E eu comecei a entender que por proteção a mim e para eu poder trabalhar para o todo, eu tinha que cuidar do meu ser. Porque se eu estou bem, eu consigo atingir muito mais vidas do que se eu ficar tentando salvar uma, duas ou três. E a gente corre muito, faz muito isso. A gente quer salvar a mãe, a gente quer salvar o pai, a gente quer salvar, né, as pessoas, a gente quer que as pessoas saiam das energias negativas, a gente tá vendo que tá destruindo elas, que elas estão. Né, e tá tudo bem, a gente tem que deixar cada ser vencer as suas lutas dentro das suas bolhas, vamos dizer assim. E cuidar da nossa bolha, cuidar do nosso ser, porque eu acho que esse é realmente o lugar que a gente deve colocar o nosso ser, né? Para a gente tomar de conta do nosso ser, né? E começar
fazer realmente um processo de controlar essas energias dentro do nosso ser, como o assunto da mentoria de hoje é a questão da exaustão emocional, né? A exaustão emocional é quando eu não compreendo isso e eu continuo olhando para fora e emanando energia negativa. Aí essas energias negativas ficam correndo dentro dessa bolha, me pegando, eu mando ela, ela volta para mim. Eu fico com raiva, pum, toma ela de novo. Eu fico com medo e pum. E essa bolha cheia de medo, cheia de insegurança e carga negativa e fala coisa ruim, não vai dar nada certo, não sei o quê. Aí eu fico ali dentro lutando com essas energias, exausta. É lógico que a gente chega no processo de exaustão. A gente fica exausto, porque a gente está lutando com a própria energia. Se a gente entender que não é ninguém fora que está causando isso, é como eu escolhi, eu configurei o meu ser para olhar para fora que está me fazendo emanar essas energias negativas. Se eu compreendo isso, eu assumo a responsabilidade e a partir daí eu começo realmente a guiar o meu ser para uma direção positiva. Eu começo a entender que eu sou a única responsável por transformar essa situação, né? Tirar do polo negativo e conduzir o meu ser para o polo positivo, tomando as ações, assumindo a responsabilidade do que é necessário para que isso aconteça, seja desconexões, seja, né, pensamentos positivos, seja práticas, meditação, tomando a responsabilidade, indo em busca do que é necessário para eu sair da vibração negativa, tá bom? Então, exaustão emocional é quando a pessoa não consegue parar de emanar emoções negativas e não aguenta mais receber o que está emanando. Em resumo, agora que vocês conseguiram compreender essa nova visão, né, eu trago essa nova visão do que é exaustão emocional. Nesse lugar, tem uma tendência muito forte de culpar e querer responsabilizar outras pessoas pelo que está sentindo. Não, mas o outro faz isso, ele fez aquilo, mas você não sabe, me traiu, mas você não sabe, me roubou, você não sabe, me enganou. Permita que os outros sejam quem eles são capazes de ser, né? Não deixe as energias movimentarem em você, né? Eu brinco, tem uma frase que eu falo muito. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse dependido de Judas para ser Jesus? Ele nunca teria sido Jesus, nunca, porque Judas não foi capaz de não trair. Mas Jesus não precisava deixar de ser Jesus, porque Judas não teve essa capacidade, né? E nós, infelizmente, apoiamos as nossas más ações e as nossas más energias, a incapacidade dos demais também, né? Vamos permitir que os demais sejam quem eles são capazes de ser, de uma forma positiva, inclusive com compaixão, sem que o nosso ser deixe de ser porque o outro também deixou, né? A nossa responsabilidade é trabalhar na nossa capacidade de ser e permitir que os demais sejam quem eles conseguem. Então, como eu falei, né, nesse lugar tem muita tendência, uma forte de culpar, querer responsabilizar os demais, né? Porque os outros não param de fazer, então eu não paro de emanar energia negativa. Pois ainda não tem consciência que ninguém pode nos causar nada a não ser nós mesmos, né? Todos estamos nas nossas bolhas. Tudo depende da forma que olhamos para fora e o que escolhemos sentir com o que está acontecendo. É uma decisão. Sentir é uma decisão. Hoje, obviamente, a maioria está configurada, como eu falei, né? O sentir, as emoções estão configuradas, por isso eu não consigo parar de sentir. Mas uma vez que eu tomo o controle novamente, eu consigo sim trazer uma nova configuração para minha mente e não permitir que ela vá na direção que vá me machucar, que vai me ferir, né? Entendendo, né? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, expandindo. E eu vou trazer um ponto que eu acho muito importante, que conhecimento é poder, gente, é poder. E é um poder não só do lado do empoderamento, mas do poder da gente tomar controle do nosso ser, né? Poder de uma vez que compreendemos que tudo está em nossas mãos, podemos escolher agir diferente e com isso obter melhores resultados, né? Se a gente pega toda essa compreensão aqui e não coloca em prática, não aplica isso, é uma pura perda de tempo. Eu vejo muitos seres hoje em busca de bastante conhecimento, mas é só, né, um preenchimento de algo que não tem ação. Então, o meu convite é para que todos os seres que estão aqui em busca de compreensão, seja ao vivo comigo, seja na gravação, que vocês peguem esse conhecimento e coloquem em prática na vida de vocês. Nós estamos com uma turma linda de os buscadores, que eu falo, né, os seres de luz, que são pessoas que estão colocando em prática, estão vendo os resultados. Eu recebo depoimento diariamente, eu recebo 4 a 5 mensagens por dia do pessoal que está colocando em prática, que está vendo a vida ser transformada e está
elevando a frequência, está começando a receber direção porque está com a frequência mais elevada, né? E está começando, tá vendo que a vida está se movendo para uma direção que está contribuindo. Então, né? Peguem essa informação que é valiosa de tudo que a gente está trazendo aqui e aplique na tua vida. Passe a compreender que os demais estão nessas bolhas, passe a compreender que eles estão batalhando com as próprias energias negativas deles, né? Não julgue, não é a nossa responsabilidade, não traga, não aponte que o outro não está vencendo a luta dele. Lógico, estamos todos nas nossas lutas, né? Foque na sua luta, né? Permita que, né, que o seu ser coloque toda a sua atenção, toda a tua energia na tua luta com a energia negativa, né? Com as sombras que se despertam dentro do nosso ser toda vez que alguém fora, né, toma uma ação que a gente acredita que é pra gente. Aí lá vem a sombra que quer combater, a sombra que quer falar coisas para machucar, a sombra que quer agir. Mal sabe, né? Que ilusão é essa? Essa é a verdade que liberta, porque quando eu estou fazendo para o outro, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim, como eu trouxe aqui. É uma ilusão a gente acreditar que é para o outro. E essa ilusão faz com que a gente, né, se fira e vá entrando em processo de exaustão. Então, novamente, né, trazer que nós somos uma máquina biológica. Nosso ser é um sistema, a nossa mente é um sistema, tem configurações, tem programações nesse sistema que a gente pode reconfigurar, a gente pode mexer nessas configurações, a gente pode efetivamente, né, mudar elas. Não é porque a gente iniciou com essa configuração que a gente vai morrer com essa configuração. Se essa configuração está levando o nosso ser a vibrar negativo, está fazendo o nosso ser entrar em processo de exaustão emocional, porque tamanho é o tanto de energia negativa que emana, né? É a minha responsabilidade entender mais sobre isso e realmente é, é, mexer, né? Trabalhar nessas configurações, entender como treinar a minha mente, que é um treino. Eu brinco, pessoal, vamos adestrar a mente aí direito, vamos trazer ela para o lugar onde ela vai nos levar para a felicidade, para a alegria, vai parar de colocar o nosso ser realmente na vibração negativa e levar, né? Permitir que a vibração positiva possa prevalecer. Né? Então, trazer essa consciência que nós somos esse sistema e que é possível treinar esse sistema para que ele vá para o positivo e pare de ir para o negativo, porque indo para o negativo nós estamos se autodestruindo, né? Por isso nós estamos enfrentando tantos processos de depressão, ansiedade, estresse, porque, né, os seres acabam, de certa forma, negligenciando essa responsabilidade de lidar com os próprios pensamentos, com o sistema e com as emoções, né? Que é o que faz o ser vibrar errado. Então é isso. Meu convite é que realmente a gente tome o controle dessa mente, pegue ela nas nossas mãos, entenda que a gente não é a nossa mente. Esse é um ponto muito importante. Nós não somos a nossa mente. A nossa mente, ela é um programa, é um sistema que ele está pré-configurado por uma criança, né? A sua criança, você na infância. Nós começamos essa jornada com esse robô, com a nossa catatauzinha, com a nossa criança ali na infância. E foi ela, com a visão curta, pequena e imatura, que fez as configurações dos sofrimentos todos que a gente sente hoje. Então, que a gente assuma esse lugar de responsabilidade para a gente poder transformar a nossa vida, a nossa realidade, tá? Vou abrir para perguntas assim que eu concluir. Já estou concluindo. Hoje a aula vai ser mais rápida um pouquinho. Já tem 10 para as 8, a gente já está concluindo, tá? Então, cuidar da qualidade dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações é a nossa meta. Essa é a nossa responsabilidade. A mente é muito poderosa. Vocês não têm ideia do poder da nossa mente. Quer dizer, tem pessoas que já têm, mas assim, eu não tinha. Pelo menos eu passei muitos anos da minha vida sem ter a noção real do poder que a minha mente tinha. Mas ela é poderosa, como eu falei para vocês, no polo positivo. Ela perde todo o poder no polo negativo. Justamente porque se ela entra no processo de criação no polo negativo, ela cria caos. Então, ela é desacelerado o processo da criação, eu falo, né? Ele é tirado esse poder do ser até que ele aprenda a vibrar no positivo. Olha a importância de reconfigurar a tua mente para vibrar no positivo nessa hora, né? Eu quero retomar o meu poder, mas eu não tenho controle do meu ser, não tenho controle da minha máquina. Tem uma coisa que o pessoal fala muito: eu quero achar meu propósito, eu quero achar minha missão. E eu falo: ser de luz, primeira coisa, tu precisa ter controle da máquina. Como é que Deus vai dar a missão para uma máquina que está sem controle de si mesmo? Não consegue controlar o que pensa, não consegue controlar o que vibra, o que sente. Como é que Deus vai entregar a missão com um ser que não tem controle do próprio ser? Não vai conseguir cumprir a missão, não vai conseguir cumprir o propósito, então é melhor nem saber. Então eu brinco, né, que Deus está esperando todos nós termos controle primeiro da máquina, para depois a gente começar a receber o direcionamento, né, do que fazer aí, de que missão, de que lado seguir para cumprir essa missão que a gente tenta ver aqui para fazer, tá?
É importante aprender a surfar no caos, né? Permitir que fora seja tudo do jeito que é, que aconteça do jeito que acontecer e manter o meu ser no lugar do centro, né? O que que é surfar no caos? É entender que eu não tenho controle de nada externo, eu não tenho controle de pessoas, das reações das pessoas, eu não tenho controle se eu vou ser mandado embora, se eu não vou ser mandado embora, se a empresa vai dar certo, se vai dar errado, se o relacionamento vai dar certo, você não tem controle de nada. Deixa o caos acontecer. Mantenha o seu ser dentro dele, no equilíbrio, no centro. Isso é treino, é possível, né? É só uma questão de treino. Né? Eu venho treinando, eu tenho outros buscadores que estão treinando também, e a gente, todos nós já temos essa consciência de que é possível, né? Nós estamos caminhando para essa direção de cada vez mais, né? Chegar nesse lugar de centro. A capacidade de se manter centrado internamente quando tudo estiver mudando externamente. Mudando relacionamentos, mudando, né, as familiares estão reagindo diferente, chefe, deixa tudo ser do jeito que é, deixa tudo acontecer do jeito que está acontecendo, né? Permita que o seu ser contemple essa experiência terrena. Gente, é tão lindo a vida, né? Tão lindo. A gente coloca a gente para sofrer por cada coisa boba. É tão lindo a gente simplesmente se permitir, né? Surfar nessas energias e se permitir ser, né, sem esse peso todo que essa configuração feita na mente coloca, né? Entendendo que essa configuração está no nosso controle, a gente pode mudar isso para a gente passar a olhar para essa experiência com a magnitude que ela é, com a alegria que ela deveria, né? Que a gente deveria ter por estar vivendo aqui nessa matéria, né? Vivendo toda essa experiência, né? E como que eu retomo o equilíbrio? Então, eu vou trazer pontos de forma bem rápida e pontual. Não vou estender aqui, porque realmente é algo, é simples, não é fácil de fazer. Mas a direção, ela é simples, não tem segredo, vamos dizer assim, né? É, Primeiro passo, se autoconhecer. Não tem como que eu retomo, né, esse controle do equilíbrio? Eu preciso conhecer o meu ser, eu preciso conhecer a minha configuração, eu preciso entender por que que ela vai para essa direção, por que que ela sente isso, por que que ela acha isso, por que que ela pensa assim, quem que configurou ela, né? Porque geralmente a gente vem de configurações da avó, da mãe, dos professores. Então, quem que foi que trouxe essa configuração? Será que essa configuração é real? Será que ela não é real? Será que eu devo manter ela? Será que eu não devo? Então, o processo do autoconhecimento é libertador, liberta o nosso ser das energias negativas. Porque uma vez que eu compreenda que aquilo não faz sentido, eu paro de vibrar. Né? Eu paro de emanar essa energia negativa. Então, o autoconhecimento, ele leva o teu ser, ele conduz o teu ser para a libertação de tudo que está prendendo, né, ele em baixa frequência, seja um trauma, seja uma situação difícil que passou, né, ao você entender aquela situação, se autoconhecer, entender o que foi que aconteceu ali, o que que você configurou ali, olhar para aquilo de uma forma diferente, dissolver aquela energia negativa, aquilo para de fazer parte do seu ser, né? E até hoje foi muito engraçado, eu recebi uma mensagem da Valéria, acho que ela não tá aqui. Ela falou para mim, Amanda, se você ouvir meus áudios de quando a gente começou e o de agora, não sei o que está acontecendo, a minha voz está acalmando. Eu tô sentindo alguma coisa dentro de mim, parece que está se libertando. E eu senti isso acontecer aqui comigo também. Uma vez que eu fui dissolvendo as energias negativas, parece que o meu ser ele foi entrando num lugar de tipo sair da luta e aí parece que acabou aquela, até a voz muda, sabe? Até o coração muda as batidas. É muito lindo esse processo da evolução, né? Dessa elevação de frequência interna. Realmente o nosso ser ele começa a caminhar numa outra vibração, numa outra frequência. Até a voz vai para outra frequência, vai para outra enfim, outra forma de trazer a expressão. Um outro ponto que é importantíssimo, compreender que o tempo é uma ilusão, tá, pessoal? O tempo é uma ilusão. E, aliás, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo, tá? Fiquem atentos a isso. Por que que o tempo é uma ilusão? Primeiro, passado, presente e futuro não existem. O tempo ele é linear, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou trazer uma outra aula que eu quero explicar bem isso, não vou aprofundar aqui, mas eu quero explicar bem isso. E o que que acontece com o nosso ser? Que faz muito a gente ir para a exaustão emocional. A gente não consegue manter o nosso ser no aqui e no agora. Então, o nosso ser, ele está preso no passado ou ele está preso no futuro. Ou seja, ou eu estou lembrando de coisas que aconteceram e ali eu fiquei emanando energia negativa, porque meu pai na infância, minha mãe, meu ex-namorado, meu ex-marido, eu fico ali vibrando e jorrando energia negativa em mim, e jorrando energia negativa em mim, né? Ou eu estou no passado,
lembrando do que aconteceu. Gente, tem momentos que eu vou pro passado que parece que eu tô vivendo, eu sinto tudo de novo. E isso é uma loucura, né? A gente já passou, já sofreu, e ainda volta lá para sofrer de novo. Seres que gostam de sofrimento. Eu falo que o ser humano gosta do sofrimento, ele foi acostumado. Ou a gente está no futuro com medo do que vai acontecer. Então, um é raiva, né, vergonha, às vezes, quando alguma coisa não deu certo, e lá no futuro tem o medo. E é medo, e é medo, e se não der certo, e se não conseguir pagar o boleto, e se não conseguir fazer isso, e se não tiver o emprego, e se for mandado embora, e se o relacionamento não der certo. Então a gente não consegue manter o nosso ser no presente. Né? Que ilusão é essa do tempo que prende, que fica pegando a nossa mente para os dois lados, né? Tanto que a vida vai passando, eu chego um momento da minha vida que eu falo, meu Deus, já foram tudo isso de anos, parece que eu não tô nem conseguindo. Quando eu olho, parece que eu era criança, agora eu já estou com 36 anos. Que loucura é essa, né? E é isso. O tempo é uma ilusão. Ele está tentando tirar a nossa atenção do aqui, do agora o tempo inteiro. Ele está chamando a gente de volta para o passado, ele está chamando a gente para ficar com medo do futuro e a gente fica ali que nem doido, olhando para frente, olhando para trás e olha para trás e sofre, e olha para frente, fica com medo e vai, e olha para trás e sofre. E nós é que temos que ter controle e falar: ei, mente, sossega, vem cá pro presente, vive aqui agora. Aqui as dicas para a gente não ir para o futuro ruim tá aqui no agora. As mensagens estão chegando para a gente o tempo inteiro aqui no agora. Mas se eu não tiver no aqui, no agora, eu não pego as mensagens. Se eu não tiver no presente, se eu estiver presa lá atrás no passado com raiva, eu não pego a mensagem. Esse é o grande mistério da vida. As mensagens estão chegando no aqui, no agora. Se eu não segurar o meu ser no aqui, no agora, eu não pego a direção. E se eu ficar lá no passado, eu crio o futuro igual ao passado. Eu fico com raiva do pai, eu crio um relacionamento igualzinho do pai. Eu fico com raiva da mãe, com a da mãe, e daqui a pouco eu tô sendo uma mãe igualzinha à mãe. Então, assim, se eu fico ali presa no passado, eu tô criando o meu futuro, vai ser o meu passado. Então, compreender essa questão do tempo e tirar o nosso ser desses dois lugares que ele não deve estar, porque aqui ele não cria nada, aqui ele não cria nada, ele só cria no aqui e no agora. E ele cria no aqui e agora, para isso a gente precisa estar liberto do passado e do futuro. Não tem como eu criar no aqui e agora, porque a minha mente ela pode fazer a criação. Né? Então eu posso fazer, inclusive, visualizações, eu posso projetar o meu eu do futuro. Mas para eu conseguir fazer essa projeção, eu preciso libertar o meu eu do passado. Eu preciso tirar a minha cabeça lá daqueles lugares de dores que estão, que todo momento, o que que acontece? A dor, esse é o próximo slide, já. Exatamente, ó. É, a dor, a emoção é uma memória. Olha que interessante isso. A nossa emoção é uma memória. O que que acontece? Eu, na infância, fiz várias configurações de dor, de sofrimento, né? Onde eu cadastrei aquelas emoções que eu vou sentir ali no meu sistema. E a partir daquele momento, ela virou uma memória. Ela virou uma memória. Toda vez que eu estou no presente e algo ou alguém me lembra do que eu configurei que era para doer, dói. Então, ela é só uma memória. Se eu volto lá atrás e mexo na memória, acabou o sofrimento. Porque ela não vai relembrar aquilo com memória mais, com dor. Se eu volto lá atrás e dissolvo essa energia que está lá no passado, vamos dizer assim, eu simplesmente paro de vibrar na mesma frequência. Então, por exemplo, toda vez que alguém grita, me lembro meu pai gritando e me faz lembrar a dor. E aí, alguém grita hoje no presente, meu ser é ativado, pega a configuração lá do passado e vibra no passado. Enquanto essa configuração estiver lá no passado, quantas vezes pessoas gritarem comigo no presente, quantas vezes eu vou ser acionada pelo passado, quantas vezes vai emitir energia negativa dentro do meu ser. Então, nesse lugar, vocês conseguem ver que a gente está preso? Nós estamos presos, nós estamos num presente preso no passado. O que que eu tenho que fazer? Ir lá atrás e libertar o meu ser, porque quem que prendeu ele lá atrás? A configuração, que ficou lá atrás presa. Então, quem que é a única pessoa que pode fazer isso por mim? Eu mesma. Não existe outra. Não adianta culpar quem está fora. Não existe outra pessoa que pode nos libertar da vibração negativa. Não existe essa outra pessoa. Muitas vezes eu quero culpar o namorado, eu quero culpar os pais, eu quero. Nossa, fico com raiva deles que eu tô sentindo essa energia negativa até hoje. Quando alguém grita comigo, putz, me lembra meu pai, eu só jorro energia negativa em mim, sinto uma dor pra caramba, culpo todo mundo que tá ao meu redor, e culpo meu pai de novo, culpo minha mãe de novo. Mas não adianta. A vida deles, eles estão mal e mal lutando com as lutas dele. As nossas são as nossas, né? Quem que é a única pessoa? Você pode culpar até o final da tua vida. Muita gente faz isso. Morre culpando e não sai do lugar da prisão. E não sai da prisão. Que loucura, né? Então, assim, a gente pode, poder a gente pode, mas não vai tirar o nosso ser desse lugar. Quem que é a única pessoa que pode voltar lá e dissolver essa energia
e tirar e libertar, pegar a chave e tirar o nosso ser de lá de trás. Somos nós, infelizmente, né? E, e é isso, entendendo que a emoção é uma memória, se eu volto lá atrás e mexo nessa memória, a emoção para de acontecer no presente, né? Então, eu vou fazer isso, lógico, com as emoções negativas, né? As positivas eu mantenho, eu deixo elas lá. Porque eu gosto de sentir alegria, gosto de sentir um cheiro de algum lugar que me fez sentir bem. Ai, e aí eu venho aquela memória, ai, que delícia, né? Esse momento que eu passei. Então, as positivas eu deixo, não mexo. Mas as negativas, para que que eu vou deixar lá? Para que que eu vou deixar essa prisão? Então, é isso. Então, parar de pensar e agir. Parar de pensar e agir, desculpa, parar de pensar e agir. Porque a gente fica pensando muito, meu Deus, como é que eu saio daqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? A gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa efetiva para sair desse lugar, né? A gente acaba ficando muito preso no pensar e deixa de agir, né? Um pequeno passo é melhor que nenhum, né? Muda um pensamento, muda uma emoção, escolhe uma, muda uma. É melhor uma do que nenhuma, né? E é isso. E para quem está aqui em busca de solução para esse problema específico, eu gostaria de compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu sou desenvolvedora do método Reconfigure-se e já ajudei milhares de pessoas com essa ferramenta de cura de dores emocionais do passado. É um trabalho lindo de conexão com o nosso ser, a nível de alma mesmo, sabe? Para compreender quais foram os acontecimentos em nossa vida que nos prendeu em dores e sofrimentos e que nos faz ficarmos assim exaustos por não termos conseguido ainda dissolver essas energias negativas. Eu atuo pessoalmente em processos de cura, com sessões particulares para quem busca algo mais personalizado, e eu ofereço também uma jornada gravada, que é a jornada de 6 passos para a cura da criança interior, toda desenvolvida com o método do Reconfigure-se. E também ofereço experiências multidimensionais em grupo, ao vivo no Zoom, uma vez por mês, onde eu conduzo muitas pessoas de volta no passado para a reconexão e cura de suas crianças. Vou fazer assim, eu vou deixar um link aqui no vídeo abaixo para quem quiser saber mais. Nesse link também terá um botão para me chamar no WhatsApp, caso você queira mais informações. Então é isso, muita gratidão por sua atenção e até a próxima mentoria.